Tá, vamos ler essa pergunta aqui. Vocês, os Teclas da Soberana, tem algum canal de discussão sobre cultura livre, copyleft, suas relações com a tecnologia? Conhece o pessoal do Baixa Cultura? Sim, Arthur, eu conheço o pessoal da Baixa Cultura. O grande Leonardo Foleto, né? Ele já conhece ele há bastante tempo, que ele é original. Não sei se ele é original aqui do Rio Grande do Sul, agora eu nunca pensei nisso, ou se ele morou, mas ele morou no Rio Grande do Sul por muito tempo. Então eu conhecia ele fazia parte do Hackerspace aqui que eu faço parte. E eu tô, inclusive, nos grupos de discussão do Baixa Cultura lá. Mandei pra ele divulgar o Teclas recentemente, porque eu tinha esquecido. E ele vai fazer uma divulgação lá. Mas questão de discutir cultura livre, o nosso Discord é só chegar lá e abrir o papo. Eu acho que o pessoal fala pouco sobre isso, sinceramente. É uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu acho interessante pra caralho. E é uma área que eu acho que não tem dialogado o suficiente com a militância que a gente tá fazendo aqui. Por culpa, talvez, da militância, por culpa do pessoal da área, eu acho. Mas eu acho muito interessante. Tem muito a ver com os papos de software livre, tem muito a ver. Então, eu sou dessa comunidade, eu acho muito foda. Eu acho que a gente tem que discutir mais, começar mais. Talvez pudesse até trazer um conteúdo falando sobre isso aqui. Acho que ia ser muito bom. Mas é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida sobre isso, só mandar. Pegando o gancho da pergunta, a propriedade intelectual deveria ser socializada? Eu acho que sim, Yang. Porque desde antes de eu ser comunista, eu já tinha essa opinião. Eu acho que a análise que o pessoal da cultura livre faz e que eu fazia há um tempo atrás, talvez ela seja um pouco ultra-esquerdista, um pouco idealista, tá? Porque é muito complicado, muitas questões para se falar sobre a questão da propriedade intelectual. Mas eu vejo, e eu não sei se é uma linha que os outros comunistas têm, porque a gente não tem discutido muito, eu vejo a propriedade intelectual como isso. O Ian concorda comigo também. Como propriedade, que é algo que teria que ser abolido a propriedade dos meios de produção, tá? Então a questão é assim, ó. Quer dizer que o artista vai criar um desenho e ele não vai ser dono do desenho, e ele não vai poder ganhar dinheiro com isso? Na realidade, não, né? O que os comunistas querem é que a pessoa receba proporcional com o trabalho dela e possa ter o suficiente possa ter o mínimo, né, para se sustentar, para que a pessoa possa ser realmente livre para buscar o que ela quer fazer, para que ela possa ser realmente livre para desfrutar dos frutos do seu trabalho e do mínimo para sobreviver. Então, dito isso, quando eu digo que propriedade intelectual deveria ser abolida e não existir, estou falando que é da propriedade privada dos meios de produção, e isso tem a ver com o quê? Com o Spotify, que é dono de cadeias de distribuição dessas músicas. Na realidade, nem Spotify, né? As gravadoras, o pessoal que é dono dos direitos dos Beatles, que, por exemplo, não é os Beatles, o pessoal que roubou os álbuns da Taylor Swift dela, é por isso ela tá regravando, entendeu? Então, tipo, esse tipo de coisa, o jeito que a Disney usa o copyright, não é os artistas que desenharam o Mickey e os outros personagens que estão se beneficiando disso. Quem está se beneficiando disso é os capitalistas, né? Os rentistas que são donos disso e ficam usando isso para extrair mais-valia. Só que o processo é um pouco mais complicado. Não é uma questão de tipo assim, agora que eu sou dono dos direitos do Mickey, eu estou explorando os artistas. É complicado. Eles basicamente ganham o mercado, eles basicamente conseguem dispor ali de influência dentro da indústria cultural porque são donos dessas propriedades intelectuais. É uma discussão muito mais nuanciada, muito mais complicada, que até talvez não seja agora a melhor pessoa para fazer essa discussão. Só achei interessante falar que realmente, assim, propriedade intelectual é a mesma coisa que a propriedade dos meios de produção, só que a gente tem que ter uma discussão nuanciada. É isso que eu quero dizer. Faz sentido? Sim, eu trabalho com ilustração e os papos sobre tracing, plágio e originalidade surgem sempre, frequentemente com viés liberal e de senso comum. Queria poder disseminar mais espaço por aí. Então, Arthur, porque o que eu acho é que, assim, quando o pessoal fala, por exemplo, critica quem faz tracing, é muito parecido com criticar, por exemplo, não é nem criticar, quando o pessoal faz um pânico sobre músicas de IA no Spotify que estão roubando o lugar dos artistas. É realmente as músicas de IA inúteis que ninguém ouve, que são infladas por bots e tal, que estão roubando o lugar dos artistas? Ou será que é a porra desse sistema econômico que os artistas eles têm que ficar competindo entre si por migalhas, enquanto a indústria ganha, só ganha em cima do nosso trabalho? Obviamente é a indústria, não é... E sabe, então, tipo, essa questão do tracing, essa questão até dos usar samples, assim,
eu acho que é um peixe pequeno essa discussão, porque a discussão mais interessante é, tipo, por que que a gente não pode realmente usar a nossa criatividade e usar a música dos outros, remixar, fazer isso que dialoga muito com o movimento da cultura livre. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque, na realidade, a gente não tem o nosso sustento garantido. Então, às vezes, tu remixar uma coisa e fazer e ganhar dinheiro com ela, tu pode ter mesmo roubado o sustento de um artista. Mas a culpa não é tua especificamente, pode ser que seja. A culpa é que a gente não consegue nem ser criativo nesse sistema, a gente tem que ficar se preocupando com a legislação e tal. Isso que dialoga com o movimento da cultura livre pra mim. Mas enfim, vou recomendar um livro pra vocês que talvez eu poderia até trazer uma, uma resenha dele, alguma coisa. Se vocês não conhecem, quem achou interessante essa coisa cultura livre, tem um livro que se chama Free Culture. Eu vou recomendar um outro livro pra vocês, na realidade, também. Ó, já tá até marcado aqui. Vou recomendar 2 livros pra vocês. Esse livro Free Culture, do Lawrence Lessig, que é o advogado que criou o conceito do Creative Commons, que, pra quem não sabe, a ideia do Creative Commons é uma licença que, a priori, né, antes da pessoa querer usar, tu já garante o direito da pessoa poder usar aquele teu trabalho artístico para alguns fins. Então, basicamente, o copyright hoje como funciona é, se eu criei uma coisa, eu sou o dono disso até segunda ordem. Alguém pode até pegar e fazer algo, e daí eu vou ter que ir lá e dizer, ó, eu criei isso primeiro e daí eu processo a pessoa. Ou, ao invés de processar, me paga uma licença. Ou a pessoa, quando quiser usar, ela pergunta pra mim, posso usar? Vou te pagar uma licença. E a questão da licença livre é quando eu crio, eu já digo assim, ó, se for usado para esses fins aqui, já pode usar. Ele criou meio que o arcabouço legal, assim, umas licenças que só diz assim, é isso aqui, que daí é mais fácil reconhecer legalmente que uma coisa é livre, que uma coisa é cultura livre para ser utilizada. E o livro dele é muito bom. O Free Culture. Tem em português, tem todas as línguas. Se vocês vierem no site aqui, ele tem aberto na internet. Tem livro e tal, ó. E tem várias línguas, ó, tá aqui, ó, traduções. Então eu vou mandar pra vocês no chat aqui. E só porque a gente citou o pessoal do Baixa Cultura, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu queria dizer, olha só, eu tenho o livro do Leonardo Folletto aqui, mas não tá aqui, porque eu emprestei pra uma pessoa. Mas, enfim, a cultura é pra ser compartilhada. Se vocês quiserem ver aqui, ó, vou procurar. Leonardo Folletto, Cultura Livre. O livro dele tá aqui, ó. Leonardo tomando um mate. E o livro dele aqui na Wikipedia. Então, fica a dica aí, povo. Se vocês quiserem ler, tá aqui a capa do livro. Ó, uma história de resistência antipropriedade. A cultura é livre. 2 dicas então pra vocês e agora eu acho que a gente deu uma sustância pra ter um cortezinho aqui. A mente da criação de conteúdo fica brrr, tá? Com o prefácio do Gilberto Gil, exatamente.